Bora lá, pessoal. Bora recomeçar? Gente, então olha só, continuando aqui. Esse aqui é o nosso eixo 3, né? O eixo de Direito Internacional dos Direitos Humanos. A gente vai ver, então, essa parte geral, esses conceitos fundamentais. Em seguida, nós vamos ver o sistema ONU. E aí, na unidade 8, nós vamos ver os sistemas regionais de direitos humanos. O que é isso? O sistema ONU aí tem a sua relevância, e tem uma atuação política, né? Significativa na comunidade internacional, mas, assim, a gente vai chegar lá e ver a ONU, ela pode muito pouco, né? Na verdade, ela pode quase nada. A gente vai chegar a essa constatação que é até relativamente triste, né? Ou triste em algum sentido, é que a ONU, no máximo, ela vai lá e diz: olha, por favor, faz isso. E aí o Estado vai dizer: não, não faço. Aí acabou. Bem, por causa dessa baixa vinculação, como a gente vai dizendo, essa baixa cogência da Organização das Nações Unidas, ela mesmo incentivou que surgissem outros sistemas mais vinculantes. E aí surgiram os chamados sistemas regionais de direitos humanos. Esses sistemas, diferente da ONU, eles são muito mais cogentes. Como assim cogentes? Esses sistemas, eles têm a capacidade de condenar um Estado. Então, bora pegar o nosso sistema, que é o que nos interessa mais, né? O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é formado por dois órgãos: a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A Corte Interamericana, ela é um tribunal. Tem juízes, tem um processo, tem uma possibilidade de sentença, e essa sentença pode ser condenatória. E essa sentença condenatória, ela vincula o Estado. O Estado, ele tem a obrigação de respeitar, e não está recebendo uma recomendação para fazer aquilo. Ele não está recebendo uma recomendação para indenizar as vítimas. Não, ele está sendo condenado. E o Supremo, a gente vai chegar a esse ponto, né? O Supremo já reconheceu essa sentença, ela vai ser executada pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal. Então, essa sentença é recebida e a Justiça Federal vai dar execução a ela. De novo, por quê? Porque isso é uma condenação. Professor, já teve condenação envolvendo o Brasil? Já teve. Temos várias condenações, inclusive. Uma das mais recentes foi o caso Fazenda Brasil Verde versus Brasil, que é um caso que ocorreu aqui no estado do Pará, um caso de trabalho escravo. Então, o Brasil foi condenado por não tomar medidas adequadas de combate ao trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo, né? Então, recebeu uma condenação internacional e está cumprindo a sentença ainda, não cumpriu completamente. E tem outros casos, caso Herzog, caso Gomes Lund, né, que é o caso da Guerrilha do Araguaia. Talvez um dos mais que já se encontra em um melhor estágio de cumprimento, de cumprimento, né? É o caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil. Esse caso, por exemplo, ele fez o Brasil rever a política de saúde mental. Foi um caso que ocorreu, agora eu sempre esqueço, nunca lembro se é Rio Grande do Norte ou Ceará, um dos dois estados, em que uma pessoa com deficiência, com transtornos mentais, morreu em uma clínica mantida pelo SUS. Morreu por maus tratos, esse é o ponto. E aí isso chegou, enfim, ao sistema interamericano e o Brasil foi condenado a rever a sua política de saúde mental. Enfim, professor, o mais conhecido foi o caso Maria da Penha, mas Maria da Penha não foi uma condenação. A gente vai ver lá a diferença, tá? Tem esses dois órgãos, tem a Comissão Interamericana e tem a Corte Interamericana. A comissão, que é a primeira etapa,
ela não faz, ela não chega a condenações, ela chega no máximo a recomendações. A segunda etapa, que é na corte, é que envolve efetivamente possíveis condenações. No caso Maria da Penha, ficou apenas na primeira etapa. O caso Maria da Penha foi resolvido na Comissão Interamericana. Houve uma solução amistosa, que a gente vai chamar, né? Uma espécie de conciliação, chama de solução amistosa, com o Brasil. O Brasil reconheceu e tal, e tomou providências para cumprir as recomendações da Comissão Interamericana. E aí, o caso Maria da Penha é um exemplo desse impacto, dessa influência do direito internacional dos direitos humanos no direito interno. Ok? Bem, além do sistema interamericano, que é o que mais nos interessa, porque é o que afeta o Brasil diretamente, a gente vai ver o sistema europeu, que é o mais antigo, que abrange o Conselho da Europa, e o sistema africano, que é o sistema dos países, de muitos países, na verdade, atualmente, né, da África. Então, nós vamos ver esses três sistemas em conjunto. Para a gente, hoje, os sistemas regionais, eles ainda são algo distante. Por quê? Porque a gente vai chegar a ver isso, tá? Hoje, o processo para chegar a ele, né, o procedimento para chegar ao sistema interamericano é muito complexo, é muito lento, e é muito, não direi impreciso, mas assim, como ele demora muito, pode ser que o seu caso passe 10 anos lá e no final das contas diga assim, não, olha, esse caso aqui não tem impacto em normas internacionais de direitos humanos. Então, ele é um sistema hoje, né, com pouca eficácia. Assim, quando a gente fala em número, tá? Em quantidade. Em quantidade, ele tem pouca eficácia. Em qualidade, ele tem muita eficácia. Então, assim, os casos que efetivamente são discutidos e julgados têm um enorme impacto na sociedade. Mas em quantidade, são poucos casos. Na Europa é diferente. Na Europa, o sistema está muito mais simples. Então, é muito mais fácil chegar lá, discutir os casos e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Europa existe a advocacia especializada em sistema internacional. Você é um advogado que se especializa nessa área. Você vai atuar nessa área. No Brasil, não. A gente não vai ter uma ênfase nisso porque não tem como advogar. É muito complicado, enfim, mais você consegue fazer uma denúncia. Então, hoje, a gente vê pouca relevância, mas a longo prazo ou a médio prazo, esse sistema tende a se consolidar como um sistema extremamente relevante para o direito interno. Em outros países já é assim. Na Colômbia, por exemplo, a Colômbia já aplica muito frequentemente decisões do sistema interamericano no seu direito interno. No Brasil isso ainda não é tão frequente. Bem, duas últimas unidades. A unidade 9, nós vamos analisar documentos internacionais, né, alguns. Hoje, existem muitos documentos internacionais, muitos. Não tem nem como a gente vencer. A gente vai analisar alguns documentos que são extremamente importantes para a gente. E aí depende sempre do andamento da matéria. Normalmente, eu analiso 4 principais. Quando a gente tem um pouco de tempo extra, eu analiso alguns outros documentos. A gente analisa Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida popularmente como Pacto de São José da Costa Rica. Convenção Americana e Pacto são a mesma coisa, tá bom? São a mesma coisa. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, a gente pode analisar ainda a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
Esse é um documento importante, inclusive no Brasil, né, que ele é o documento que baseia a lei brasileira de inclusão, mas, assim, depende muito do nosso andar da carruagem, né, como se diz. E a Convenção 69 da OIT, que é a Convenção sobre Povos Indígenas, tá bom? Que são os direitos dos povos indígenas, também uma convenção bastante aplicada no Brasil. A questão indígena no Brasil ainda é uma questão extremamente significativa. A última unidade é uma unidade que nós vamos conversar sobre teoria sobre democracia, né? O que é democracia, quais são os modelos de democracia que nós temos. É uma unidade teórica aí, para fazer jus ao nosso tema da disciplina. Embora o foco seja direitos humanos, democracia também é um tema previsto na nossa ementa. Perfeito, gente. Isso aqui é o nosso conteúdo. Em relação ao conteúdo da disciplina, você tem alguma dúvida? Tem algum apontamento? Não? Não, tá tudo certo. Perfeito. Olha só, sobre as avaliações. As avaliações... Só ajeitar. As avaliações vão ser da seguinte forma, tá bom? A gente vai ser parecido, eu não sei, eu não fui professor de vocês semestre passado, mas se funcionou como eu estava programado, vai ser parecido com o finalzinho do semestre passado. Vai ser como? Nós vamos ter avaliações por semanas alternadas, ou seja, semana sim, semana não, vai ter uma atividade pontuada. Vai ser um questionário, tá bom? Questionário ou com questões de múltipla escolha, ou questões de verdadeiro ou falso, enfim, vão ser questionários objetivos, em todo caso. Semana sim, semana não. Valendo 6 pontos. E vai ter, deixa eu até corrigir aqui, é o inverso, eu não atualizei isso aqui. 6 pontos, ou não, a prova vale 4 e as questões valem... eu esqueci de atualizar essa parte aqui. Foi até bom, eu corrijo. Então, a gente vai ter essas atividades continuadas valendo 6 pontos, e aí na última semana de setembro, durante o período de aula, vão ficar aberto por 2 dias, né? Uma avaliação de 4 pontos sobre o conteúdo do primeiro bimestre. Então, vocês vão ter lá, somando, né, os 6 pontos, e aí, final de setembro, essa avaliação valendo 4 pontos. Qual é a grande questão, né? Que vocês devem estar se perguntando, e a gente não sabe responder ainda. Professor, voltam às aulas presenciais? Ainda não sabemos dizer. Por que não? Porque o governo estadual autorizou para a região metropolitana, mas os municípios não. Então, a resposta é não pode voltar ainda, porque o município de Belém não autorizou o retorno. Em agosto, isso dificilmente vai mudar. Dificilmente o município vai liberar agora em agosto o retorno às aulas presenciais. Talvez setembro, outubro retorne, talvez. Mas ainda que retorne, deve retornar apenas parcialmente, né? Dificilmente vão liberar 100% da presença dos alunos. Então, deve ter aí alguma limitação. Enfim, no resumo da ópera, né? A gente vai se programar neste primeiro bimestre para aula remota, para aula à distância, tá bom? Para o segundo bimestre, aí conforme a situação vá sendo alterada, nós repensamos isso, tá bom? Mas, se nada mudar, é o mesmo modelo, tá bom? 6 pontos em atividades de avaliação continuada e 4 pontos em uma atividade que vai ser similar a uma prova escrita, né? Uma prova com questões objetivas e uma questão dissertativa sobre o conteúdo do primeiro bimestre. Ok? Até aqui, gente? Sim?
Ok. Aqui nós temos o nosso cronograma. Professor, Oi, pode falar. sobre matéria. Desculpa, eu não entendi. Nós vamos aprofundar a respeito dos direitos humanos das mulheres. Travou. Não Travou o áudio. consegui ouvir. Pode A repetir? minha Nós vamos dúvida, aprofundar os direitos. a respeito dos direitos humanos das mulheres. Pois é. Os direitos humanos em espécie, a gente analisa sempre dentro das declarações. A minha ideia em relação aos grupos vulneráveis que a gente trabalharia seriam povos indígenas, seriam mulheres, seriam refugiados. A previsão que a gente analisa dentro daquelas convenções específicas, que seria a CEDAW, a Convenção da ONU sobre Direitos das Mulheres, e a Convenção de Belém do Pará, da pessoa com deficiência, que é internacional, e a Convenção 69 sobre povos indígenas. Mas, assim, depende muito do nosso tempo, né? Então, tem semestre que dá para a gente analisar com calma, tem semestre que eu acabo dando só as características gerais dessas declarações. Mas a gente sempre acaba conversando ou nas declarações, ou quando a gente vai analisar direito à igualdade. Que aí no direito à igualdade, a gente faz uma discussão sobre igualdade racial, igualdade de gênero, igualdade socioeconômica. Tá bom? Sobre a bibliografia, gente, a gente vai usar como livro base esse último aqui, tá bom? Que é o livro do André de Carvalho Ramos, Curso de Direitos Humanos. Ok? Esse aqui é o nosso livro base da disciplina. Outros livros que vocês podem usar também, Direitos Humanos, do Sidney Guerra, e um que tem esse da Flávia Piovesan sobre direitos humanos e direito constitucional internacional, mas tem um outro dela só sobre direito internacional dos direitos humanos, tá bom? Vale a pena também. Qualquer um da Flávia Piovesan, todos eles são muito bons. Então, são os nossos 3 livros base, sendo que o que vocês vão receber e que eu vou usar é o do André de Carvalho Ramos. Ok, deixa eu ver. Links interessantes para vocês, tá bom? Um link que eu recomendo que vocês, não agora para o meu bimestre, mas para o segundo, que vocês deem uma olhada, pesquisem, é o link da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse aqui, cortedh.org.cr. CR é lá da Costa Rica. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o site da Corte Interamericana, tá bom? Então, vocês aqui conseguem encontrar as decisões dos casos, o acompanhamento dessas decisões, medidas provisórias, que são o que nós chamamos no direito interno de medidas cautelares, que a Corte tinha dado, pareceres consultivos ou opiniões consultivas, né? Pareceres que a Corte deu sobre um certo assunto, notícias, enfim, aqui tem um material muito bom, tá bom? Não tem em português, deixa eu ver se já tem. Não, ainda não tem. Só tem em espanhol ou em inglês, tá bom? Mas espanhol, só fazer uma forcinha que dá para acompanhar. Ok? Esse é um site que eu queria que vocês acompanhassem ao longo ao longo da disciplina. Tudo bem, gente? Pessoal, em relação ao nosso plano de ensino, era o que eu tinha a apresentar nesse primeiro momento. Se tem algum ponto, ou se tem alguma dúvida, um desabafo?
Tudo certo? Tá tudo certo, professor. Tá. Gente, olha só, só sobre as aulas, né? A gente vai sempre fazer por Zoom, e vai ser nesse modelo que a gente fez hoje, tá? 30 minutos. A gente faz um intervalo de 10 minutos aí para vocês darem uma descansada e 30 minutos, tá bom? Então, 1 hora de aula, 1 hora de aula na quinta, 1 hora de aula na sexta, ok? Aí, de você na sexta é no segundo horário, né? Na quinta, 3h30, que é horário fixo, né? E um horário mais arredondado. E na sexta, 5 horas, tá bom? Espero vocês amanhã, 5 horas, para a gente continuar. Ah, tem uma coisa... o intervalo normalmente eu dou para vocês darem uma espairecida. Sobre TCC, gente, eu sempre aviso, eu oriento tanto em TCC em Direitos Humanos quanto em Direito Constitucional. E aí acaba que esse semestre eu não sei com quem mais está em Constitucional junto, mas a questão é, eu faço doutorado e eu estou com umas demandas muito grandes lá do doutorado. Então, esse semestre, provavelmente, eu vou pegar no máximo 2 orientandos. Se vocês acham, enfim, se vocês acham que pela temática se insere, tentem falar comigo até semana que vem no máximo, tá bom? Porque eu acho que esse semestre eu vou oferecer no máximo 2 vagas de orientação, tá bom? É isso. Por hoje é só. Tá bom, gente? Espero vocês Tchau, amanhã. professor. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.